Se tiver diminuído de 10% para, sei lá, 9,5, eu te dou R$1.000. Se quiser apostar aqui agora. Veja, eu tava estudando essa questão da escala 6 por 1. Ele tá fazendo uma aposta vai reduzir, vai reduzir. Estimativa. Sim, mas primeiro, sim ou não? Antes da sua análise, sim ou não? Você vai aceitar a aposta ou não? Os R$1.000 não, mas eu topo o desafio. Você não precisa pagar de volta, ele vai te dar. E a gente vai falar de 6 por 1. Queria muito ouvir o deputado Kim, muito mesmo. Deputado, é o seguinte, a escala 6 por 1 vai para um momento decisivo agora com 3 possibilidades lá no Senado, né? Você que entende ali dos trâmites, o que você acha que vai acontecer? O que Sua Excelência acha que acontece com o futuro dos trabalhadores brasileiros com essa escala 6 por 1? Acho que não vai mudar absolutamente nada. Nada? Nada. Peraí, é o fim da 6 por 1. Vai ter folga no sábado e no domingo. Vai ter folga, vai gente. Ter folga. Vai ter folga. Quando a gente for tomar uma cervejinha no shopping, não vai ter bar aberto, né? Quando a gente for... O que mais? Não, vai ter sim. Que mais, não sei. O preço vai da trocar. A ótica do meu amigo Marcel. Lá em cervejinha vai subir, né? O preço do produto sobe. Meu amigo Marcel vai ter que trabalhar. Vou fazer um óculos também com o Marcel. Mas só tem ele trabalhando, porque o único funcionário que tem... Literalmente vai ser com ele mesmo, né? Mas é importante. Lembrando que a sugestão do Henrique para o problema do Marcel, que tem duas óticas em cidades com 300 quilômetros de distância, foi só ele entrar ali trabalhar no dia, mais. né? Trabalha mais ele. No dia de folga. É o oposto da escala do Roberto Carlos. Roberto Carlos tem escala 1 por 364. O Marcel vai ter 364 por 1. Só vai folgar no Natal. Segundo o Henrique, pelo menos, ele vai ter um dia o Roberto Carlos, no ano bissexto, tem até um dia a mais, né? Tem folga. Tem 2 dias. Mas assim, o fim da escala 6 por 1 é importante, cara. Pensa que a pessoa que vai ter um dia a mais de folga, ela tem um dia a mais para consumir também. Então tem esse fator positivo no fim da escala. Se o produto e outro. Como é que o deputado votou? Como é que o deputado Kim votou? Foi um dos únicos corajosos a votar contra, né? Pelo amor de Deus. Do PL e do PT 22, se dobrou, né? Ao populismo e à demagogia. Assim, e até gostaria de fazer uma aposta. Se você realmente acredita que a PEC vai acabar com a escala 6 por 1, porque a discussão não é se é bom ou se é ruim trabalhar na escala 6 por 1. Obviamente que é ruim, ninguém gosta, né? E ninguém quer pro seu país que a maior parte das pessoas não tenham tempo para estudar, para ter lazer. Essa não é a discussão, né? Ninguém quer que o trabalhador brasileiro precise se sujeitar sem receber a mais de trabalhar 6 dias por semana. O ponto é, se a PEC vai ter esse efeito prático ou se não vai ter. O meu ponto é, hoje, cerca de 10% dos trabalhadores estão nessa escala. Eu aposto que daqui a um ano, quando a PEC entrar plenamente em vigor, vai ser os iguais 10% vão continuar trabalhando nessa escala. A PEC não vai mudar nada na prática. Né? Fazendo um bico, ou trabalhando no mesmo emprego informalmente, ou o sujeito vai ser demitido e aí vai ser a recontratação, vai ser via PJ com um salário menor. Então, assim, eu faço essa aposta com você. Daqui a um ano, se tiver diminuído de 10% para, sei lá, 9,5, eu te dou R$1.000. Se quiser apostar aqui agora... Coloca o Henrique na tela para ver se ele vai... Eu sou um grande fã de apostas, né? Mas, veja, eu tava estudando essa questão da escala 6 por 1. Ele tá fazendo uma aposta vai reduzir, vai reduzir. Estimativa. E veja, Sim, mas primeiro, sim ou não? Antes da sua análise, sim ou não? Você vai aceitar a aposta ou não? Os R$1.000 não, mas eu topo o desafio. Você não precisa pagar de volta, ele vai te dar, se cair. Topo o desafio. Topa? Sim. Topa, fechou. Só sem os R$1.000 eu não sou um grande favorável à aposta. Mas veja, esse vídeo daqui na Constituição de 88 houve uma redução de jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Estava lendo sobre isso e não houve uma queda na produtividade em razão dessa redução de escala. 88 já faz um bom tempo. Sim, então, e o sistema já faz de quase medição 40 da época anos. era bem apurado, assim, né? Sim, mas já faz quase 40 anos. E essa redução aí de 4 horas, não prevejo, pelo que já foi visto na questão histórica, essa redução. Agora, a outra é exatamente o trâmite normal lá no Senado, mas tem uma importante, que seria a PEC do horário flexível, com acordos individuais e contratos também individuais de 20, 30, 40 ou até 50 horas. Isso parece mais razoável, deputado? Olha, em regra, os países desenvolvidos, ou mesmo os desenvolvimentos, especialmente os que cresceram mais ali no Sudeste Asiático, eles têm um modelo por horário, né? Mas acho que a grande questão não é tanto o modelo de contratação, mas é aumentar a riqueza do país, né? Porque
onde as pessoas trabalham menos, né, e recebem mais, são os países mais ricos. E a gente não aumentou a nossa riqueza nos últimos 40 anos. A gente ficou frente aos outros países emergentes, o nosso crescimento foi pífio, principalmente de produtividade. O nosso crescimento de produtividade nos últimos 40 anos foi de cerca de 18%. Nos nossos pares países emergentes foi de 130%. Então, assim, não adianta a gente ficar discutindo essa demagogia de que o trabalhador vai trabalhar menos e receber mais por causa de mudança na legislação trabalhista, quando na realidade a gente precisa tratar de investimento em ciência e tecnologia, a gente precisa tratar de infraestrutura. A gente discute muito isso aqui. Uma lei trabalhista feita por Getúlio Vargas faz sentido estar em vigor hoje? Faz sentido nortear o caminho do trabalhador até hoje, ou Henrique? Não, você precisa adaptar a lei com a realidade que nós temos agora. Hoje existem profissões que não existiam no tempo passado. Hoje existem atividades que são totalmente diferentes do modo de fazer. E aí você precisa ter uma revisão das leis trabalhistas. O que eu concordo é que, sim, de fato, em paralelo a isso, precisa ter um investimento mais massivo em tecnologia aqui, justamente para que a produtividade, que normalmente é ligada ao crescimento tecnológico, aumente. Porque se você for fazer o aumento da produtividade simplesmente vinculado ao esforço das pessoas, isso tem um limite. Primeiro, que é a exaustão do trabalhador, que é péssimo. Sim, e segundo, que você não consegue ter um potencial de crescimento tão grande quanto ao investimento. É só mandar o recado pro presidente que começou em 2002, né? Só que aí você teve a oportunidade de aumentar, de fato, esse investimento de forma relevante. E o fato, eu acho que a grande crítica aqui é a hipocrisia das políticas que são feitas no país. Elas são feitas em ano de eleição simplesmente para ganhar voto. Não se pensa numa estruturação de longo prazo, não tem política pública. Mas não teve esse aumento não em razão de vontade, não teve esse aumento em razão de teto de gastos, em razão de freios. Nem tinha teto de gastos nos 2 primeiros mandatos dele. Você acha que essa folga vai ser usada para trabalhar ou para descansar? Ou para procurar um bico, procurar um outro emprego? O meu ponto é que não vai existir essa folga. O meu ponto é, veja, e você falava sobre o fato da CLT estar desatualizada. Hoje, a maior parte dos trabalhadores não está na CLT. Ou eles são informais ou eles são PJ. Isso demonstra a falência do nosso modelo de trabalho. Porque se os contratos estivessem funcionando, as pessoas estariam utilizando a legislação trabalhista. A maior parte dos contratos estariam sob essa relação. Essa relação não está funcionando. E veja, isso é um pouco desesperador, a gente está tendo essa discussão. Eu até, na semana da votação, eu estava recebendo eurodeputados, né, ali da França e da Itália, e primeiro eu explicava para eles que é a aberração da gente ter legislação trabalhista na Constituição, né? Não existe em países europeus legislação trabalhista, tributária, previdenciária na Constituição. Tudo isso está em projeto de lei ordinário, né? Justamente por causa da dinâmica. E a maior parte dos trabalhos que hoje estão na escala 6x1 vão deixar de existir daqui a 10, 15 anos, né? Que a maior parte está concentrada nos serviços. Né? Então você, caixa de supermercado, né, um atendente, vai ser substituído por um robô. Liberdade de negociação. Vou fazer um break na rede de rádios. Amigos, até breve. Daqui a pouco continuamos aqui. Estamos falando de livre negociação e liberdade de opinião. Vamos também falar? Está em risco, né? Vamos também falar, porque o pré-candidato à presidência, Romeu Zema, acaba, gente, notícia quente, acaba de compartilhar nas redes sociais que recebeu uma notificação da Justiça Federal. Vamos ouvir o que o Zema disse? Vamos, bora. Acabei de ser notificado pela Justiça Federal e adivinha quem é o autor? Ministro Gilmar Mendes. Parece que ele não gostou quando eu falei que ele pega carona em jatinho de banqueiro bandido, quando eu falei que outros ministros do Supremo fizeram contratos com esse banqueiro bandido. Acho que todo brasileiro sabe disso. Estou aqui indignado, mas tenho certeza que a justiça vai prevalecer. E se queriam me calar, não vão. Vou continuar mostrando sempre todos esses absurdos que têm acontecido no Brasil. É muita autoridade, é muito político vendido se aproximando de bandido para poder enriquecer. Não podemos tolerar isso. Bom, de certa forma, em várias análises, o que o Zema está falando fala muito também com a questão da regulamentação das redes, Henrique. Que é necessário. Não.
que é extremamente necessária. O Zema tá fazendo uma série de escândalos aí. Eu acho aqueles vídeos que ele estava publicando em críticas ao STF com uns bonecos. Você acha errado? Não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acho ridículo, mas ele tem o direito de fazer essas postagens. Vai fazer o quê? Inclusive, teve até uma série feita pelo contrário, né? Em resposta ao Zema, que eu achei cômica, que foi o sobrinho da Dilma, em Minas Gerais, Pedro, que fez. Né, o Pedro Rousseff, que a série do Zema é Os Intocáveis, e o sobrinho da Dilma fez uma que era Os Imbrocháveis. E aí você tinha os personagens que eram o Zema. Liberdade, não é? Eu acho tosco a montagem com IA, acho, mas quem vai postar, vai fazer o quê? O que eu posso fazer? Aqui, o que a gente precisa As pessoas têm o direito de serem toscas. Não tem o que fazer quanto a isso. O direito à crítica, a sátira, a comédia, o uso de figuras públicas ali dentro dessa comédia, dentro dessa brincadeira e dentro dessa crítica, que é ácida, que é orgânica da democracia, é uma garantia da liberdade de expressão, é uma garantia constitucional. Quando nós olhamos para o material que o Zema produziu ali nos Intocáveis, se trata de uma sátira política, se trata de um direito, de uma presença que não existe onde? Em estados autoritários, como no caso chinês, mas que deveria ser comum e normal dentro de uma democracia funcional, como deveria ser, em tese, o caso do Brasil. Quando a PGR aceita esta denúncia, quando esse processo tem segmento, nós nos colocamos em um curso de não compreensão do que está acontecendo. Lembrando que essa mesma PGR que demorou e não deu ali o seu parecer favorável à prisão preventiva de Daniel Worcaro a pedido do ministro André Mendonça, mas que parece ser muito mais ágil em responder uma situação como essa relacionada a uma crítica a ministro do Supremo Tribunal Federal, em uma piada, uma sátira de bonequinhos de IA que fazem ali brincadeiras em relação à situação. Lembrando que o mesmo ministro Gilmar Mendes teve uma fala que ele próprio reconheceu como uma fala com retoques ali, com uma situação de homofobia, que ele se desculpou e que a denúncia sobre isso não foi aceita. Por quê? Porque a desculpa já tinha sido até solicitada ali, o procurador até arguiu isso. Então, assim, são um Brasil de vários paralelos que ninguém entende. Como que isso é possível? Não dá para entender, porque é um atentado frequente à liberdade de expressão, que na minha visão hoje é a coisa que mais está em risco no Brasil e que você aí de casa deveria se importar. E lembrando, Fernando, só um parênteses, que o próprio Gilmar Mendes foi quem reagiu lá durante uma sessão virtual e ele faz deboche, inclusive com o sotaque dos mineiros, ele faz outras colocações como a que a Jess trouxe. Isso aí você ficou bravo, né? Fiquei, nós voltamos para a rede de rádios, citando aí o caso, acabou de sair agora, Romeu Zema, ele publicou aí uma intimação, uma notificação que ele recebeu da Justiça, de certa forma, como uma intimidação à liberdade de se expressar, de se comunicar. E assinada por quem? Pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e eu trazia justamente o lembrete de que o mesmo Gilmar, há pouco tempo, debochou publicamente do sotaque mineiro, do sotaque interiorano, né? Mais ou menos, ele brinca ali, ele dá uma debochada do próprio Romeu Zema. E eu não vi também a população mineira ir lá na justiça pleitear. Agora o Gilmar também não pode falar da gente. A gente ainda vai falar hoje sobre uma resolução sobre limitação de redes, né? Lá na Malásia, vai ser assunto do nosso sofá ainda hoje. Ainda hoje a gente fala sobre isso. Porque é o seguinte, é regulamentar, então faz igual na Malásia, menores de 16 anos estão proibidos de entrar nas redes sociais. Aí eu acho muito também. É muito? Mas muito então... também. Mas a pessoa poderia colocar a idade dela lá, eventualmente a plataforma fazer algum tipo de moderação de conteúdo que é totalmente possível. Isso. Mas eu não acho que a proibição é o funcional. Seja bem-vindo. Precisa ter uma regulamentação das redes, eu acho que precisa ter. Isso não só no Brasil, como no mundo regulamentação, inteiro. Eu custo a entender isso. O que seria essa regulamentação? Por que ela é necessária? Você fazer... E a liberdade tão protelada, tão... Você vai poder ter liberdade de falar o que você quiser. É lógico que já existem as leis que você concorde, né? Não. Você pode falar o que você quiser nas redes. Que nem eu falei, os vídeos aí de inteligência artificial, desde que não cometam crimes, eu acho que as pessoas têm o direito de serem toscas o quanto elas quiserem, não há problema. Mas as plataformas, elas precisam ser um pouco mais transparentes a respeito de como funcionam os algoritmos. Muitas plataformas dão uma certa preferência. O algoritmo é o segredo da plataforma. Ele não vai entregar o segredo dela. O código, mas precisa entregar como funciona. Quer dizer que eu tenho uma filha de 10 anos. Eu acho que as redes sociais acabam assim, vão comendo o cérebro. O brain rot lá. Realmente. Que fala, né?